Boa noite. Boa noite a todos que vão participar aqui conosco dessa live. Boa noite, doutor Elvésio, muito obrigada pela sua disponibilidade. Boa noite, Stephanie, Sabrina e Ramon, por estarem aqui conosco, aceitado o nosso convite. Hoje nós vamos falar sobre um assunto de importância clínica, né, e epidemiológica, que é a Candida auris. Mas antes eu queria dar um recado para vocês, que nós estamos no Conversando no Micromeio 28º. Esse projeto tem esse objetivo, né, de divulgar conhecimento científico, aproximar vocês da gente, discutir ciência com todas as classes sociais, com todos os graus de estudo, e é isso que a gente vem fazer aqui para vocês. No final da live, a gente disponibiliza um certificado de participação. É só colocar o nome todo e o e-mail lá no Instagram, no privado, e em breve a gente encaminha esse certificado de participação. Bem, eu convidei hoje o doutor Elvésio para estar aqui conosco, né? Que nós temos hoje três pessoas muito importantes que se propuseram, né, a vir aqui falar conosco de um assunto, como eu falei, de extrema importância, de saúde pública, e que a gente precisa monitorar, né, que é a Candida auris, que é um fungo, em geral, chamado como superfungo, né, por ser resistente a vários antibióticos, né. Então, eles vão conversar com a gente. Eu vou pedir para o doutor Elvésio se apresentar para vocês, falar um pouquinho dele, e depois a gente vai conversar com a Stephanie Silva Alvarenga, Sabrina Tobias da Silva e Ramon Marconde da Inês. São graduandos de biomedicina no 6º período pela Unifal. Doutor Elvésio, por favor. Boa noite, Janaína, boa noite, Stephanie, Sabrina, Ramon, boa noite a todos vocês que estão nos vendo e nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. Como a Janaína falou, meu nome é Elvésio, eu sou professor de microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto de Saúde de Nova Friburgo. Nova Friburgo é uma cidade na região serrana do Rio de Janeiro. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês e mais ainda ouvi-los falar de um tema tão pertinente, tão importante e tão atual para a gente. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado também a vocês por nos presentear com a fala de vocês essa noite. Obrigada. A live é de vocês, quem vai falar primeiro? Quem fala primeiro? Boa noite a todos, meu nome é Stephanie, estou aqui com o Ramon, a Sabrina, como já foi falado, e nós somos graduandos de biomedicina no 6º período da Universidade Federal de Alfenas, aqui no sul de Minas, e nós fazemos parte da Liga Acadêmica LADIP, que é a Liga de Parasitologia Clínica e Microbiologia. É um prazer imenso estar aqui hoje para apresentar esse tema tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão desafiador, que é a Candida auris, e tem traído tanta atenção assim, da comunidade científica atualmente. E, nos últimos tempos, ela emergiu como um desafio significativo no cenário da saúde, né? Se destacando muito pela sua resistência aos antifúngicos tradicionais e pela sua capacidade de formar os biofilmes, sendo uma grande ameaça nos ambientes hospitalares. E nós, como profissionais da saúde, como pesquisadores e estudantes, nós reunimos aqui hoje para conseguir debater sobre essa fascinante levedura patogênica e seus mecanismos de existência, suas estratégias terapêuticas e a relevância clínica que ela vai apresentar. Então, já gostaria de agradecer a equipe do Micromeio por essa oportunidade incrível de estar aqui e vou passar... Obrigada. Boa noite, como a Stephanie falou, a gente é graduando de biomedicina. A nossa apresentação é praticamente nós três, porque a nossa trajetória na faculdade é os três juntos. Desde sempre. Então, a gente está aqui representando a LADIP, esperamos que vocês gostem da apresentação, esperamos que esteja tudo certinho. E pode falar alguma coisa, Ramon. Prazer, eu sou o Ramon. Espero que vocês gostem da apresentação. Foi realmente muito desafiador assim, para a gente. Sim. Preparar tudo isso e estamos nervosos também para apresentar, mas espero que gostem bastante. Vamos aproveitar. Eu peço que todos que tenham dúvidas possam fazer perguntas, mandar comentários para a gente, e vamos lá. Vamos aprender um pouquinho, né? Ou revisar, ou, enfim...
Esqueci que vai ser comentado durante a palestra. Perdão, desculpa. Começa mesmo. A Unifal, gente, pessoal? Oi. A Universidade Federal de Alfenas, no sul de Minas, né? Que vocês falaram? Tá. Tudo bem? Vamos lá? Tudo bem, pode começar. Não tem problema, só falar. Sim. Vamos falar sobre o diagnóstico da Candida auris no Brasil e no mundo. Aqui a nossa liga acadêmica, a DIP. Temos aqui o Instagram para vocês estarem seguindo lá. Nós postamos bastante coisa sobre microbiologia, parasitologia clínica. E aqui são os tópicos que vão ser comentados durante a palestra. Então, começando, eu vou fazer um resumo sobre o que a gente vai falar na apresentação, começando com alguns aspectos gerais, é uma coisa bem rápida mesmo, falando sobre morfologia, um resuminho sobre a Candida auris. A gente vai falar também sobre a Candida auris no Brasil e no mundo, a gente vai falar sobre alguns casos importantes que tiveram nos últimos anos, vamos falar como que é a infecção que a Candida auris causa. Vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico e o tratamento da infecção da Candida auris. Começando com os aspectos gerais, a Candida auris é um tipo de levedura que pertence ao gênero Candida. Em aspectos morfológicos, ela tem essa forma arredondada, ela consegue se apresentar de forma individual ou agrupada, igual está nessa fotinha aí que a gente colocou. Ela não costuma formar nem hifa e nem pseudohifa. Ela foi isolada pela primeira vez em um paciente humano no Japão, em 2009. E ela estava no canal aditivo externo desse paciente. Por isso que ela acabou recebendo o nome auris, que vem de orelha em latim. Ela foi identificada no Brasil pela primeira vez em 2020, lá no Hospital de Salvador. E, assim, por que é tão importante a gente falar sobre esse tema? Por que ela é tão relevante, assim, no contexto atual? Desde que ela foi identificada pela primeira vez, quando ela foi isolada num paciente humano, ela vem sendo apontada como a causa de infecções e surtos nosocomiais, que são surtos em ambientes hospitalares. Os ambientes hospitalares, eles já são suscetíveis a surtos por inúmeros micro-organismos, que são micro-organismos capazes de causar doenças graves nos pacientes que estão internados. E a Candida auris agora, ela está fazendo parte desses micro-organismos. Outro fator muito importante é o tipo de transmissão. A transmissão da Candida auris se dá por superfícies e contato com os pacientes contaminados, e ela também consegue se instalar em equipamentos médicos. Ela, inclusive, é um dos fatores de virulência dela, ela consegue se aderir a superfícies. Por exemplo, catéteres venosos. Isso facilita muito a infecção pela Candida auris no paciente e acaba facilitando a sua transmissão também. Outro fator importante é sobre a multiresistência que ela apresenta à maioria dos antifúngicos que são utilizados atualmente. Por exemplo, como o fluconazol, as ecnocandinas e a anfotericina B. Geralmente são antifúngicos que já são utilizados previamente nos pacientes que estão internados nos ambientes hospitalares. Acabou tendo uma resistência, não só a essas classes, mas a várias outras classes também. E, por último, ela é muito difícil de ser identificada, porque os testes bioquímicos atuais acabam confundindo ela com espécies geneticamente parecidas, como, por exemplo, a Candida imune. Por isso que é um tema muito importante, é muito relevante para o nosso contexto atual, principalmente depois de uma pandemia. Então, a gente tem sim que falar sobre ela e tem sim que falar sobre infecções fúngicas, que poucas pessoas costumam falar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os casos no Brasil e no mundo.
Ela atualmente já foi identificada em todos os continentes. Ela está presente em países como Japão, Coreia do Sul, África do Sul, Venezuela, Colômbia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e o Brasil atualmente. Um dos primeiros surtos que ficaram bem conhecidos foi em Londres, acho que mais ou menos na época de 2016, que envolveu 22 pacientes, e todos eles apresentaram infecções de corrente sanguínea, infecções de feridas cirúrgicas. Eu acho que, se eu não me engano, era a ala do hospital era a área cirúrgica, e infecções urinárias também. E 28 desses pacientes estavam colonizados com a Candida auris. Aqui na América Latina, um dos primeiros surtos que tiveram foi entre 2012 e 2013, na unidade de terapia intensiva de um hospital na cidade de Maracaibo. Foram 18 pacientes infectados, e na época ela acabou sendo identificada como Candida emulone, e depois de um tempo que foram descobrir que ela, na verdade, era um surto de Candida auris. Nos Estados Unidos também, no ano de 2022, o CDC confirmou 2.377 casos de Candida auris, e praticamente ela estava presente em todos os estados do país. No Brasil, ela foi identificada pela primeira vez em 2020, né, na época da pandemia, em um paciente na UTI de um hospital de Salvador, na Bahia. Depois, em 2022, houve um novo surto com mais 2 casos também na região lá de Salvador. E em 2023, mais 9 casos, e também descobriram um caso em São Paulo, em um bebê recém-nascido. Depois disso, com esses casos, a Anvisa vem publicando, na verdade, normas técnicas para contenção e controle da situação da Candida auris. É muito preocupante. Então, e como se dá a infecção pela Candida auris? Sabrina, só abrindo parêntese, e ainda tem um receio da subnotificação por conta da dificuldade, como você disse, da identificação, né? Que aí vocês devem falar mais lá na frente, como é que é feita a identificação, mas é importante. O Ramon vai falar que às vezes. Por isso é tão importante esses dados, né? A gente acompanhar. Desculpa. Não, mas é interessante a Janaína ter chamado a atenção nisso, porque vocês tocam nisso, né? Vocês falam da dificuldade diagnóstica, antes chamado de emulone, e aí você vê assim, nos Estados Unidos, quantidade de casos absurdamente grande em 2022, e o nosso vai pipocando aos pouquinhos. Então, será que nós estamos preparados, pensando num país do tamanho do nosso, um país continental, para fazer uma microbiologia, para chegar a espécies como essa, para fazer uma atualização, né? Quando a gente pensa nos sistemas convencionais, que é uma realidade para muitos laboratórios, versus sistemas automatizados, moleculares, que é a realidade para outros laboratórios. Que outros países, será que não é uma subnotificação baseada, não vou dizer em erro, mas na limitação da técnica? Sim, o Ramon vai mencionar sobre isso também, sobre as técnicas, e realmente não é acessível por enquanto, é muito difícil. Sim. Então, sobre a infecção pela Candida auris, ela tem vários fatores de risco, e todos eles estão associados ao ambiente hospitalar. Pacientes internados em unidade de terapia intensiva, pacientes com dispositivos médicos invasivos como os catéteres venosos, os urinários e tubos respiratórios tão suscetíveis à infecção pela Candida auris. A imunossupressão também é outro fator muito importante, e acho bom relembrar que ela coloniza pessoas saudáveis, mas não causa infecção. Então, no caso, é uma preocupação no ambiente hospitalar. Então, sobre os sintomas da infecção, eles vão depender da localização, da gravidade da infecção, e ela geralmente pode causar infecções superficiais de pele, mas também pode causar infecções fatais, sobre quando o fungo cai na corrente sanguínea, que pode dar candidemia,
e acaba se tornando uma infecção sistêmica. Os pacientes imunodeprimidos ou pacientes que possuem diferentes comorbidades são os mais suscetíveis. Agora eu vou começar a falar um pouco sobre o diagnóstico da Candida auris. Primeiramente, falando sobre a coleta da amostra, a triagem. Primeiramente, ela pode ser dividida em dois modos, a triagem de colonização ou o teste de amostra clínica. Pela triagem de colonização, a gente vai pegar um swab, vai passar na axila ou na virilha da pessoa e levar ele para o laboratório para fazer a cultura e depois os testes no laboratório para identificar se é a Candida auris ou descobrir que micro-organismo é. E o teste de amostra clínica é feito quando a infecção ela é desconhecida. E aí você pega tanto o sangue ou a urina da pessoa para poder fazer esses testes. Tá. Eu vou falar primeiramente os testes. Eles têm alguns métodos que são tradicionais, que são utilizados na rotina. Alguns, como o API-20C, VITEC2, o Fênix e o Microscan. São um desses testes que são tradicionais. Eles são amplamente utilizados na identificação de leveduras no geral. Só que para a Candida auris, ela é muito difícil de ser identificada. Então, porque ela é identificada erroneamente, na maior parte das vezes, confundida com uma outra levedura, uma outra cândida. Eu vou falar um pouco agora, principalmente, sobre o VITEC. O VITEC é um teste que vai fazer uma análise bioquímica do micro-organismo, da levedura, nesse caso. Vai fazer uma análise de 15 em 15 minutos e vai utilizar de uma placa onde você vai colocar o micro-organismo, coloca ela dentro do aparelho e ele vai realizar essas análises bioquímicas de acordo com a metabolização de alguns carboidratos, ou não metabolização. Assim, vai ser gerado um código, e desse código vai poder ser identificado qual cândida é ou que outra levedura é. Só que, a maioria das vezes, nesse teste de VITEC, a identificação errônea faz com que seja... acredita-se que ela sai no resultado, como Candida emulone, que é a mais confundida. A Candida emulone, ela é muito fenotipicamente muito próxima da Candida auris. E, assim, faz com que, alguns casos, quando é Candida emulone, pode ser, na verdade, uma subnotificação da Candida auris, ou até mesmo quando fala que é Candida auris, pode ser uma Candida emulone, pela falta de sensibilidade desses testes. A Candida emulone, ela é uma levedura que, em diabéticos e imunossuprimidos, ela pode causar candidemia, como a Sabrina já falou, e que é extremamente grave. Um dos modos também de você diferenciar os dois, tem um dos modos mais baratos para isso, é utilizar um agar cromogênico. Você consegue, com ele, diferenciar tanto a Candida auris, quanto diferenciar a Candida auris da Candida emulone. Vou falar de outros testes agora, como o API-20C, AUX, onde você vai utilizar uma gota de suspensão da colônia e vai adicionar ela em postos onde vai ser analisado bioquimicamente a Candida auris. Vai acontecer a mesma coisa, vamos utilizar, dependendo da opacidade que ficar o teste, eu vou mostrar uma foto maior logo. E dependendo dessa opacidade, você caracteriza como positivo ou como negativo e vai gerar um código. Através desse código, você vai saber que espécie que é. Só que, nesse caso, a Candida auris ela é erroneamente identificada como Podrotula glutinis ou outras cândidas, como a Candida famata. Também existe o teste de Microscan, onde você vai pegar uma microplaca e vai colocar em 96 postos a cândida e, através de testes bioquímicos e alguns testes fisiológicos que a gente vê, os agentes microbianos, se ela vai ser resistente ou sensível a esses agentes, a gente consegue também identificar a Candida auris, só que ela pode ser erroneamente identificada com algumas outras cândidas.
como a Candida flammata também. Eu vou mostrar agora a foto maior, tanto da microplaca do microscano à direita e os postos na esquerda do API. A gente vê quando tem opacidade, se considera o teste positivo. Através desse teste você gera um código e pelo código você identifica que espécie de levedura é. Agora eu vou falar do teste mais preciso, o que é recomendado pela CDC. E esse teste é o MALDI-TOF. Ele é a sigla. O nome do teste é espectrometria de massa do tempo de ionização de voo. Esse MALDI-TOF, você vai, pelas características proteicas de cada espécie, você vai utilizar um laser para ionizar ele. Através dessa ionização, você vai gerar um mapa de espectrometria de massa, um gráfico. E, através desse gráfico, você consegue diferenciar uma cândida de outra, uma levedura de outra, no geral, de micro-organismos também, no geral, todos. E o único problema é porque, nesse teste, você precisa que a Candida auris tenha no seu banco de dados. Ele é o mais preciso, é o recomendado para ser utilizado, mas se você não tem a Candida auris no seu banco de dados, a chance de você identificar como outra levedura é grande. Vou mostrar uma foto do teste. Você tem que fazer o meio de cultura primeiro, depois, através da suspensão, colocar ele dentro da máquina, e na máquina vai se gerar o gráfico de espectrometria de massa. Através desse gráfico, você diferencia uma espécie de outra. Agora, também existem alguns ensaios para diferenciar as cândidas através de PCR, ensaios de PCR. Tem que realizar um PCR, que é uma reação de cadeia da polimerase, e depois de realizar o PCR, você vai fazer outros testes, como o AFLT, eletroforese em gel de campo pulsado, que eu vou falar um pouco, e outros, como impressão digital de DNA, sequenciamento de lote genético. E tem sido usado para a tipagem da Candida auris. O PCR é uma reação que você vai pegar o DNA da levedura, vai anelar um primer nele, vai desnaturar, depois vai anelar um primer nele e, posteriormente, você vai aumentar, criar uma nova molécula de DNA. Depois de muitas vezes, vai existir uma grande concentração de DNA e, através dessa grande concentração, você consegue fazer os testes. O AFLP vai pegar esse DNA e, através de algumas enzimas de restrição, que são enzimas que cortam o DNA, e alguns marcadores, eles vão fazer com que a gente consiga ver bandas, e através dessas bandas você vai conseguir identificar uma espécie de um micro-organismo de outro. E pelo PFGE, que é a eletroforese em gel de campo pulsado, você consegue diferenciar um micro-organismo de outro colocando ele na eletroforese. Através desses DNAs, eles vão ter tamanhos diferentes. DNAs maiores vão ficar mais retidos na eletroforese e DNAs menores vão andar mais pelo gel de agarose. Através disso, a gente consegue diferenciar também uma espécie de outra. Eu vou mostrar uma foto. Na esquerda, a gente vê o DNA sendo cortado pelas enzimas de restrições e depois os marcadores para criar essas bandas e conseguir diferenciar uma espécie da outra. E na direita, a eletroforese, onde o DNA vai ser diferenciado pelo seu tamanho, sabendo também, conseguindo diferenciar uma espécie de outra, tendo a Candida auris uma possível identificação para esses testes. Só um minuto, só um minutinho, Stephanie, antes de você começar, só para a gente chamar a atenção de algumas coisas que é importante que o Ramon trouxe. Existe um documento, né, da Anvisa que preconiza, inclusive, o MALDI-TOF, né, como identificação no LACEN, né? Então, assim, você tem uma suspeita de uma cândida em qualquer laboratório,
você encaminha para uma LACEN para fazer essa identificação e imediatamente precisa avisar as secretarias, né? Porque pode ser um alarme, né? Um surto. Então, assim, já fica todo mundo ali. Em relação ao pessoal que está assistindo a gente, só para a gente voltar um pouquinho, a colonização, ela, na verdade, não é, como o Ramon disse, é uma colonização. Então, o fungo está ali, ele não faz absolutamente nada até que ele crie um ambiente que seja favorável a ele, numa doença de base, e esse paciente vir a ter uma infecção. Mas esse paciente vai precisar ser monitorado, por quê? Porque além de propagar essa cândida para vários outros pacientes, né, e criar de fato um surto e perder o controle por conta de ser um micro-organismo altamente resistente. Então, a colonização é uma forma de você estar sempre ali olhando o paciente, né, vamos dizer assim, vasculhando, né, buscando se tem ou não tem ali o micro-organismo. E na infecção você tem uma suspeita clínica de algum agente que esteja causando, e aí você vai para as amostras clínicas. Um documento da Anvisa, para quem está assistindo a gente que queira, né, ter acesso, né, só buscar, de diagnóstico laboratorial, como guia que a Anvisa fez, né? Então, inclusive, para os laboratórios, como a gente estava falando anteriormente, né, doutora Elvasi, que não tenha condições de chegar a uma auditófia, a um sequenciamento, tem algumas provas, né? Que estou me confundindo com o nome de vocês. A Sabrina falou lá no início que a Candida aureus, ela não tem hifas e nem pseudo-hifas. Ela também cresce a 42 graus, diferentemente de outras espécies, né? Então, assim, isso é uma das coisas que chamam a atenção no laboratório clínico, que não tem condição de ter um equipamento para esse tipo de identificação. E tem um tubo germinativo também, que pode fazer, né? Inclusive para ver hifas e pseudo-hifas, e tem um teste de urease, e aí ali você tem o passo a passo que a Anvisa pede para você chegar naquela suspeita. E aí, tendo a suspeita, você encaminha para o LACEN, para que de forma... E lembrando que esse paciente já vai ficar em isolamento, né? Ele não pode ficar com acesso a outros, e tanto os profissionais de saúde vão ter que ter o contato ali, como é que se diz? Com cuidado com esse paciente, né? Para que não passe para os outros, ele vai ficar em isolamento. E uma coisa também que eu queria chamar a atenção para vocês é o cromocândida, né? O cromocândida, ele, apesar de ele ter o custo mais em conta de um aparelho automatizado, ele também se torna ainda um pouco caro para alguns laboratórios, mas ele é, hoje em dia, usado na prática clínica muito mais presente, vamos dizer assim, né? Então, tem muitos laboratórios que compram o cromocândida, né, Plus. Ele também tem uma coisa, porque a Candida aureus, ela fica lindíssima, né? Que a gente que gosta de microbiologia acha cor linda, né? Acha a bactéria tem coração, tem tudo, né? Então, assim, quando eu via, né, que eu trabalhava com cepa TCC, então via e sabia que era uma Candida aureus, então eu olhava e falava, meu Deus, né? Ela faz uma cor meio azulada no meio, né, em volta, assim, fica meio rosada, mas ela fica muito semelhante a uma outra espécie de Cândida, que, gente, eu não estou lembrando qual é o nome. Depois eu posso passar para vocês. E aí ficam com dúvidas, porque quando você está com a TCC, sem chance, né? Você olha e já vê o azul que está escrito, você consegue ver aquele rosado azulado. Mas quando você não está, você está no laboratório, que você não tenha a Candida aureus para fazer o teste, fica um pouco mais difícil isso, né? Então você fica naquela dúvida. E na dúvida, vai para o LACEN também. Entendeu? Então, assim, mas o meio já chama uma atenção, né? Que outros meios não fazem, né? Porque o saborô, por si só, ele vai só ficar lá, aquela colônia meio creme, né? Parecida muito com as outras cândidas, né? Então, assim, muito importante, Ramon, muito obrigada pela sua colaboração com... Não sei se o doutor Elvésio quer fazer algum comentário também, mas muito importante. Janaína, assim, eu achei muito legal o Ramon dar essa passeada em todos os métodos, ele ilustra todos os métodos, né? A gente vai no VITEC, ele vem no PFGE,
ele vai em microscans, que assim, a gente só fica pensando, nossa, como eu gostaria de ter isso. Aí ele mostra uma coisa melhor. Eu queria também ter no meu laboratório esse. Mas, assim, com o tempo, a gente vai assim, aprendendo um pouco a fazer a gestão do laboratório, né? Então, quando surge um micro-organismo, a gente quer atualizar, quer identificar, mas será que aquilo ali é possível onde a gente está, né? Será que eu tenho condições de ter um molde? Quem tem condições de ter um molde hoje? Será que eu tenho rotina para ter um molde? E aí o Micromeio já abordou essa questão de gestão de laboratório, de investimento em laboratório. Você deixa a gente com água na boca quando você mostra essas imagens lindas. Mas isso será a nossa realidade, né? Mas, assim, são só reflexões que eu acho fantástico. Todas elas, ele coloca uma limitação. Isso é importante para vocês compreenderem que não importa o método, ele tem uma limitação. Ele tem lá suas limitações técnicas, porque você tem que estar atualizado, o sistema tem que estar atualizado, você tem que estar atualizado para poder operar aquele aparelho, para poder operar o que você escolheu para colocar no seu laboratório, mas todos eles têm limitação. E isso é o fantástico da microbiologia, porque a gente não está engessado, né? A gente costuma engessar um pouco o micro-organismo com as suas características fenotípicas, mas quando a gente vai para a clínica, não é bem assim. Então, quando vocês chamam no cromo-água, eu também acho ele fantástico. Mas, assim, eu brinco que muitas vezes o micro-organismo mente. Ele não ele não expressa tudo que ele deveria expressar e leva a gente, muitas vezes, para um diagnóstico errado. Mas, às vezes, é a temperatura da estufa que não estava legal, era o verão que entrou, aí o ar-condicionado não estava ligado à noite, a estufa foi acima dos 40 graus, ou alterou a expressão dele e o do crescimento. Então, são coisinhas gostosas para a gente refletir em cima de quando você fala do diagnóstico, que fazem toda a diferença no final. Sim, e conhecer o equipamento, né? Que é isso que o senhor está falando também, conhecer a base do equipamento. Porque o Vitek, o Microscan, esses equipamentos automatizados, ele tem um software. Muitas das vezes ele não consegue, não só para a cândida, mas para a bactéria também. Então, ele joga o que ele acha lá, né? Ele faz aquilo que o Ramon falou, ele vai lá para a bioquímica, faz aquela configuração e vai lá e põe a bactéria ou a cândida que ele achou, que é próximo. Então, você olha e sempre olhar a placa, o resultado que ele está passando com aquilo que você está na mão, né? Porque nem sempre a gente tem uma placa só, né? São várias placas de diagnóstico e você tem aquele monte de diagnóstico lá. Então, você revisar esse diagnóstico do equipamento com a placa que foi colocada, para você ver se de fato ou não. E como a doutora Vassi colocou, muito bem colocado, né? Os aparelhos têm limitação. Então, quando dá uma famata, não é porque deu no equipamento, é o que é. Não, a gente tem que pensar. Epa, né? Deu uma Escherichia coli, mas assim, o Vitek, principalmente, a Shigella tem uma questão na época que eu trabalhava, não sei se eles conseguiram resolver, né? Mas tinha uma questão com a Escherichia coli, né? Shigella. Então tinha uma provinha assim, então assim, a gente tem que pensar. A gente está vendo ali, mas assim, e aí? Vamos lá, vamos fazer a prova e vamos ver se é mesmo, se é Shigella ou é Escherichia coli, entendeu? Então, assim, isso é muito importante a gente colocar aqui para todos. Mas vamos ao tratamento, né? De um micro-organismo que não tem tratamento. Vamos ver. Stephanie, é uma missão. Então, um ponto muito fundamental da nossa discussão é refletir sobre realmente a significância para a comunidade científica atribuir um aumento desses micro-organismos resistentes. Então, essa preocupação ela vai muito além do ambiente acadêmico e científico, ela vai impactar diretamente na saúde global. Então, é isso que a gente vai entender, por que esse tópico é tão alarmante. E sobre a ameaça de eficácia terapêutica, é sobre o aumento desses micro-organismos que demonstram essa resistência aos antifúngicos tradicionais. E esse arsenal terapêutico, ele acaba se tornando muito limitado e acaba complicando o manejo dessas infecções fúngicas, principalmente em pacientes que são imunodeprimidos. E, anteriormente, os antifúngicos, como o fluconazol, eles eram considerados os pilares desse tratamento dessas infecções. Eles proporcionavam uma resposta muito eficaz. Mas, com essa resistência crescente, como o da C. auris, esses medicamentos acabam perdendo sua eficiência, estando numa redução da capacidade de combater. E uma das teorias que vem pegando forma é sobre o aumento das resistências pelo uso desses medicamentos também de forma indevida,
sem seguir uma prescrição médica, e acaba selecionando os micro-organismos mais aptos a sobreviver. E o descarte também indevido desses medicamentos pode acabar contaminando algum local e interferir nesse processo de seleção que acaba não sendo mais natural. E sobre a complexificação, em muitos dos casos clínicos, é que a resistência dela não se limita apenas aos opções de tratamentos, mas acaba complicando muito os casos clínicos e tem a necessidade de explorar outras alternativas terapêuticas, e muitas vezes muito mais agressivas do que precisavam ser, e com maior potencial de efeitos colaterais, o que acaba criando desafios muito maiores para profissionais da saúde na hora de buscar melhorar a forma de tratamento dos pacientes. E acaba prolongando muito também o tempo de recuperação, que essa ineficácia dos antibióticos tradicionais acaba impedindo uma solução rápida daquela infecção e aumentando o tempo de duramento do sofrimento do paciente também, e impactando muito na sua qualidade de vida, a partir do ponto que ele passa mais tempo no hospital, tem mais chance de se contaminar também com outros micro-organismos existentes no local. E também o impacto ele é muito maior em pacientes que são imunodeficientes, imunocomprometidos, em que a resistência da C. aureus ele acaba criando um ambiente muito propício também para outras infecções que são mais persistentes e recorrentes. E acaba tendo também mais uma outra preocupação para o profissional de pensar realmente uma terapia mais individualizada, que tem que considerar mais a história médica daquele paciente, seu estado imunológico, qual a suscetibilidade específica da cepa que ele está em questão. E sobre o impacto na saúde global, é sobre também a propagação internacional, que essa natureza altamente transmissível das cepas resistentes, aliada a essa mobilidade global que vemos hoje em dia, ele acaba criando um ambiente muito propício à disseminação desses micro-organismos. Isso vai transcender fronteiras, criando uma preocupação muito global com potenciais surtos também, como já presenciamos anteriormente com a Covid-19. E essa rápida disseminação tem uma chance muito alta de ter surtos globais, que uma vez que ela é introduzida numa região, essa cepa resistente, ela pode se espalhar de forma muito descontrolada e ela pode afetar a comunidade, o sistema de saúde em várias partes do mundo. E também temos que pensar na vulnerabilidade das regiões que não têm capacidade de lidar com um surto desse, como estava falando anteriormente, que as regiões menos envolvidas, elas podem ser particularmente mais vulneráveis, em que vão enfrentar muito mais desafios envolvendo a detecção e como vai cuidar desses casos. Que, como foi citado, como você descobre, o diagnóstico ele é tão complexo, às vezes tem equipamentos que não vão ter em todos os lugares. Então, como que vão fazer nas regiões, localidades mais remotas, que não têm acesso a esse tipo de aparato? Então, essa falta de estrutura também na saúde de modo democrático pelo nosso país acaba dificultando também uma implementação de medidas mais eficazes, até preventivas também, para conseguir controlar. O que leva também à necessidade de um monitoramento, monitoramento global e um compartilhamento de dados maiores, em que é essencial para conseguir lidar com essa vigilância epidemiológica, e é essencial para conseguir também antecipar e responder mais rapidamente a possíveis surtos. E sobre os desafios no ambiente de saúde, capacidade desses micro-organismos de formarem biofilmes e também persistir nesses ambientes hospitalares acaba intensificando muito o risco para infecções nosocomiais. Isso cria muito mais desafios para conseguir manter esses ambientes hospitalares mais seguros, e até mesmo pode prejudicar os profissionais e para conseguir lidar com todo aqueles casos que podem estar vindo, e intensificando também a dificuldade de manutenção desses ambientes mais seguros, por causa que um ponto importante é que ela é resistente aos principais desinfetantes que são usados para a higienização desse local. Então, acaba gerando uma preocupação ainda maior até para os profissionais da limpeza, que acabam também se colocando em risco. E é necessário também um investimento para o enfrentamento desse tipo de demanda, que para ter um monitoramento mais eficaz
e conseguir pensar em outras formas, já que os desinfetantes não estão tão seguros e eficazes para o controle. O que é necessário uma adaptação muito mais estratégica nesse caso, que a comunidade científica ela precisa estar constantemente desenvolvendo novas estratégias, novos antifúngicos, para evitar a evolução ainda mais desses micro-organismos. Então, tem necessidade também da personalização mais dos tratamentos, para levar em consideração a diversidade genética dessas cepas e seus padrões de resistência mais específicos. E a resposta individual também do paciente, para conseguir otimizar a eficácia terapêutica. E um enfoque, claro, da prevenção, que desenvolver métodos mais eficazes para conseguir prevenir essas infecções fúngicas, principalmente no ambiente de saúde. E além da educação e da conscientização também, que desempenham um papel vital na prevenção, que seria uma comunicação mais eficaz sobre as práticas de prevenção, do uso racional de antifúngicos e da importância dessa inovação terapêutica, para conseguir envolver a comunidade médica e também os pacientes e o público em geral. E, atualmente, o Centro de Controle de Prevenção de Doenças do CDC, eles alertam para as taxas também alarmantes de resistência das cepas associáveis, que aqui temos as principais classes de antifúngico, que são normalmente usados no dia a dia dos tratamentos. Aqui temos os azóis, que é o exemplo do fluconazol, que esse medicamento ele inibe a síntese de ergosterol na membrana celular do fungo e acaba comprometendo a integridade e funcionando. No entanto, os estudos mais recentes realizados demonstram que os reauris têm uma resistência de 90% pelo fluconazol. Então, um dos principais utilizados já tem 90% de resistência. E a anfotericina B também, que interage também com o esterol, ele tem uma resistência de 30%, e a equinocandininas, que tem 5%, a gente acaba pensando, mas 5%, 30% ainda não é tanto, mas tem que pensar também que essas cepas vão se espalhando e o próprio sentido do ser é sobreviver e reproduzir. Então, com o passar do tempo e sem a devida medida de contenção, pode tornar ainda mais resistentes, a ter mais taxa de resistência a esses medicamentos antifúngicos. E sobre os fatores contribuintes para a resistência antifúngica, os mais preocupantes são o biofilme, que ele é criado pela Auris, que ela age como uma barreira protetora muito eficaz, que essa matriz celular, que é tão complexa, composta por polissacarídeo, manano, glucan, vai formar uma estrutura tridimensional que vai envolver as células fúngicas, que vai construir uma resistência muito grande para a ação dos antifúngicos. Então, isso vai levar a uma dificuldade de penetração desses antifúngicos nas células do micro-organismo. E vai lidar com uma barreira física, impedindo que o medicamento chegue até a célula. E as células aciais também elas vão se aderir às superfícies, como os dispositivos médicos e tecidos biológicos, e vai formar esses biofilmes muito persistentes. E essa adesão, que é mediada pelas proteínas adesinas, vai contribuir ainda mais para a formação de colônias e para o espalhamento. E as bombas de fluxo também acabam tendo uma ação em conjunto com o biofilme, em que elas vão atuar com bombeamento ativo de substâncias desejadas para fora da célula. Então, no contexto de resistência antifúngica, essas bombas vão remover os antifungos do interior da célula fúngica. Assim, vai reduzir a concentração intracelular e vai inviabilizar o uso do medicamento. E essas bombas de efluxo, elas vão ter implicadas também na resistência contra os azóis. O fluconazol, ela está sendo um fator de resistência muito grande. E sobre algumas das terapias que têm sido empregadas, que têm surtido um pouco de efeito, seria a terapia antifúngica combinada, que ela vem como uma estratégia promissora para conseguir superar esses desafios, que tem algumas combinações específicas que têm mostrado um sinergismo muito notável, apesar de ter pesquisas recentes, elas vão precisar de mais estudos, mas teve um sinergismo entre o voriconazol e a micafungina de 100%, que conseguiu demonstrar eficácia no combate, e da flucitocina e a anfotericina B, também de 7%,
e da flucitocina micafungina de 7%. E também teve o estudo como combinação de antibióticos, que a interação entre esses antifúngicos e antibióticos foi investigada em vários medicamentos. Só que o que mais teve resposta foi a combinação da caspofungina e da colistina, que mostrou um sinergismo também de 100%. Então, apesar desses avanços, é necessário mais pesquisas adicionais para conseguir entender realmente sobre novos possíveis métodos de tratamento. Mas isso vai permitir o desenvolvimento de mais técnicas assim. E outro também que a gente chama muito interessante é sobre a terapia fotodinâmica, a PDT, que ela vai surgir como uma abordagem terapêutica muito inovadora, que ela é capaz de contornar essa camada protetora de biofilme, penetrando nas células patogênicas por meio da exposição controlada à luz. Que o princípio dela envolve a interação entre o fotossensibilizador, a luz e o oxigênio, em que ele vai ser administrado ao paciente e ele vai se acumular nas células-alvo. E quando ele é ativado pela luz, de comprimento específico, ele vai reagir com oxigênio e vai gerar espécies reativas de oxigênio que são tóxicas para as células patogênicas. E um estudo também investigou que a capacidade da luz UVC de penetrar na colonização da C. auris, ela foi exposta por uma quantidade de luz a 10 minutos e não reduziu tanto o crescimento dela como comparado a outras, como a Apis glabrata e a albicans, que vai indicar que ela realmente é um organismo muito resistente e que teve que deixar exposto à luz UV por 20 a 30 minutos para conseguir ter realmente uma redução mais significativa do crescimento dela. E isso pode ser atribuído também para o seu tamanho celular, que é muito maior em relação às outras, e foi necessário um tempo maior para a luz conseguir penetrar através daquela camada protetora de biofilme, que é muito grande. E essa terapia, ela vai fornecer uma alternativa mais promissora aos antifúngicos convencionais e vai superar os mecanismos de resistência associados ao biofilme, que é mais preocupante. E ela não vai só contornar o restante do biofilme, mas também vai apresentar um potencial muito grande para superar essa resistência dos múltiplos agentes antifúngicos. E apesar dos resultados promissores, também muitas pesquisas são necessárias para conseguir otimizar esses protocolos da PDT contra a C. auris, mas é uma alternativa muito promissora. E isso que a gente preparou para hoje. Muito obrigada, a gente agradece muito aos organizadores e possamos colaborar. Imagina, a gente que agradece, e aí, assim como eu fiz com os outros, né, eu vou fazer também na questão do tratamento. Eu acho que a gente está vivendo a gente tem falado isso aqui no Micromeio, uma pandemia silenciosa, que é falada, né, mas não é, como é que se diz, como é que eu posso dizer, professor, ela não se atesta, né, não dizem, né, assim, estamos vivendo, não é comprovada, né, mas a gente sabe que a gente está vivendo uma questão muito delicada em relação às resistências, tanto bacterianas, aos micro-organismos em geral. Semana passada, 18 a 24, nós tivemos uma semana de conscientização, isso é parte da Organização Mundial de Saúde, do uso racional de antimicrobianos e a RAM, né, que são as resistências dos micro-organismos. Então, assim, já é uma atitude que preocupa mundialmente, né, é uma questão que já está sendo vista e formando estratégias para que a gente melhore isso, né, porque, como você disse, a gente precisa de novas tecnologias, a gente precisa de novas questões, mas o que vem surgindo já tem resistência. Então, a gente está muito próximo de não ter como tratar. Eu faria só um parêntese que, de fato, eu não sei, aí eu gostaria que a doutora Velso falasse, comentasse toda a live de vocês, fizesse aí um resumo, mas é da terapia fotodinâmica, porque, assim, de verdade eu desconheço, assim, já ouvi falar,
Eu não sei se a questão é in vivo ou in vitro, né? Eu perguntaria assim para vocês, se vocês sabem, né, se é in vivo ou in vitro, porque nos hospitais, assim, por onde eu passei, né, a gente eu não conheço, então, assim, eu não vou ficar aqui falando, mas, assim, eu queria que vocês me respondessem se o trabalho foi in vivo ou in vitro, senão o doutor Elvésio fizesse aí uma intervenção, assim, no que vocês falaram. Mas maravilhoso, assim. Depois a gente fala um pouquinho mais, que minha cachorra resolveu participar. Então, a pesquisa que eu vi foi in vitro ainda. Ela está em desenvolvimento e nos testes laboratoriais conseguiram ter uma eficácia muito significativa, mas ainda não tiveram mais testes. É uma pesquisa mais recente. Ela já é utilizada em vivo na odontologia. Já é uma prática, muitos profissionais de odontologia para o tratamento de patologias de mucosa oral, eles usam terapia fotodinâmica. Então, assim, não é uma coisa tão nova para a odontologia, mas quando você olha para a Candida auris, aí você vai ver isso como uma novidade. Mas já é utilizado em vivo, sim. Vocês abordaram muito bem essa questão da resistência, como a Janaína colocou, a gente veio de uma semana de debate, já se fala sobre resistência há muito tempo. E aí, quando você fala de resistência, né, vocês três, quando vocês falam do controle de população, né, da resistência aos antissépticos, quando vocês falam das dificuldades de tratamento, da necessidade de novas terapias, ou seja, da necessidade de investimento no desenvolvimento de novas terapias ou de pesquisa, né, porque vocês, na verdade, estão falando aí de ciência, tecnologia, inovação dentro desse discurso de vocês. Vocês estão tocando num ponto que é complexo, porque ele vem muito da educação em saúde, né? Da nossa educação em saúde. Não desafio, mas eu convido a quem está nos ouvindo e numa pergunta: quem já tomou antibiótico sem uma receita médica? Né? Sentiu uma dorzinha na garganta e tomou um antibiótico sem receita médica. Quem de nós não pegou aquela cartela e depois que teve uma melhora de sintomas, não abandonou a terapia? E o pior, ainda recomendou aquele antibiótico como se ele fosse uma droga não só medicamentosa, mas milagrosa, porque ele tirou você de um quadro infeccioso que muitas vezes era viral. Você desenvolveu uma infecção viral, aí você fez uso de uma medicação que não teve qualquer efeito sobre o agente infeccioso e você teve uma progressão e uma melhora espontânea. Mas isso colabora para uma seleção de micro-organismos. Vocês tocaram num ponto fantástico, o descarte, né? Como descartar a medicação? Eu vou jogar no lixo comum, eu vou jogar ele dentro da pia, eu vou jogar no vaso sanitário, o impacto desse descarte errôneo, né, na seleção de micro-organismos resistentes. Então, olha como dentro da abordagem de vocês falam de problemas ambientais, porque o descarte acaba sendo um problema ambiental. A questão de biossegurança, né, quando se trata de micro-organismos infecciosos, e com essas características que vocês trazem para a gente da Candida auris, a gente tem que falar da biossegurança. E a biossegurança ela não está só dentro do hospital, onde esses pacientes vão estar susceptíveis à infecção. Ela está dentro da nossa casa, ela está dentro da faculdade, né? Eu estou vendo um jaleco lá atrás, né? Um jaleco lá atrás. A gente ostenta com muito orgulho essa vestimenta, mas o lugar disso é no laboratório, né? Dentro de uma brincadeira, o jaleco a gente tem que lavar em algum momento. Mas olha como essas questões são assim para a gente refletir mesmo, né? Vocês trazem aí conhecimento, vocês promovem saúde com a fala de vocês. Então eu fico muito feliz e agradeço muito a generosidade de vocês por compartilhar esse conhecimento de uma maneira didática, uma maneira que a gente consegue atingir pessoas que estão ouvindo não só no Brasil, mas como vai ser passado em outros idiomas no mundo, e que podem começar a refletir sobre o seu papel, né? A gente tem que refletir sobre o nosso papel dentro da saúde, o nosso papel como microbiologista, o nosso papel como futuros microbiologistas, né? Microbiologistas em processo de formação, que são vocês, como profissional de saúde em processo de formação, que são vocês. Então, assim, eu fico muito feliz que vocês tenham tirado o jaleco, colocado essa roupinha, colocado essa carinha na câmera. Essas carinhas lindas de vocês, elas são o futuro da microbiologia. Verdade. Então, isso é fantástico. Então, muito obrigado por vocês compartilharem isso com a gente. A gente que agradece. A gente que agradece. Muito obrigado pela oportunidade de deixar a gente vir aqui falar sobre.
A nossa primeira palestra assim na faculdade. Fica nervoso, mas... Que ótimo, que honra. Que honra para o canal Micromeio. Podem vir quando vocês quiserem. Uma coisa importante, né, que é um simples gesto, é lavar as mãos, né? Que a gente reduz aí a infecção muito, né, em muita porcentagem. Eu agradeço a vocês, a cada um de vocês, o tempo que vocês dispuseram de estar aqui, de ter preparado essa aula, né? Como a gente diz sempre gentilmente, que vocês vêm passar conhecimento para todo mundo que está aqui ouvindo a gente. Então, muito obrigada, Stephanie, muito obrigada, Ramon, muito obrigada, Sabrina. E muito obrigada, doutor Elvésio, por estar aqui. Eu chamo de doutor, eu chamo de professor, tem hora que eu chamo de professor, tem hora que eu chamo de doutor, mas, de fato, é doutor, professor, mestre, enfim. E eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo a gente, né, agora e depois, e falar com vocês que quem assistiu essa live até agora pode colocar no privado do Micromeio o nome completo e o e-mail, que a gente vai encaminhar um certificado de participação. Eu vi aqui, a gente não tem pergunta. Infelizmente, Stephanie, vocês colocaram de uma forma muito clara, como o doutor Everson falou, né? Trouxeram todos os pontos da Candida auris de uma forma muito, muito clara. Eu acho que isso deixou aí o pessoal um pouco sem dúvidas, mas caso tenham dúvidas, eles deixaram um canal do Instagram, né, para vocês, um contato, se quiserem também entrar em contato comigo, para que eu entre em contato com eles, também fiquem à vontade. E assim, a gente vai finalizando aqui. Eu quero agradecer novamente a todos vocês, muito obrigada, tá? Eu estou muito feliz hoje com essa live. Obrigada. E eu estou muito feliz de ter convidado o doutor Elvésio, e um beijo para a doutora Natália. Tudo de bom para você, doutora Natália. E aí a gente tem uma dinâmica aqui, que não sei se vocês já assistiram. O doutor Elvésio vai se despedir também, vai deixar aqui uma consideração. E aí depois eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para o público, ou um recado de vocês, ou um convite, o que vocês quiserem falar, tá bom? Aí fala cada um. Doutor Elvésio? Obrigado, Janaína. Só tenho que te agradecer. Esse aqui é um dos lugares que eu falei para a Natália outro dia, que eu mais me sinto confortável depois da minha casa, é aqui no Micromeio com vocês. É um lugar muito acolhedor, muito gostoso, onde a gente fala de ciência, fala de microbiologia, a gente consegue dialogar, discutir e trazer a popularização da ciência também, né? Um canal de popularização, um canal de divulgação fantástico. Para vocês três, continuem assim, vocês estão num caminho maravilhoso. Continuem lendo, continuem estudando, continuem pensando, continuem questionando. Olhem para o ambiente, olhem para a mudança climática, olhem para o seu papel dentro da sociedade, seu papel dentro da faculdade, seu papel dentro da sua casa. Vocês estão trilhando um caminho de sucesso e não tenho dúvida alguma que vocês vão atingir. Tá? Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Obrigado. Não vou resistir. Uma pausa. Futuros biomédicos, vocês foram aprovados pelo doutor Elvésio. Com certeza. Só pode ser tema de TCC. Podem falar, por favor. Obrigada. Obrigada. Então, eu agradeço imensamente por essa oportunidade. Foi incrível estar aqui e foi muito valioso para todo mundo. E que a gente possa continuar a colaborar, a inovar e unir esforços realmente para enfrentar as complexidades que são esses novos micro-organismos resistentes e que cada vez está surgindo cada vez mais. E é isso. Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Foi desafiador, mas é sempre bom também ser desafiado para melhorar, não é? Então, eu queria agradecer mesmo. Eu não preparei nada para falar. Fiquei um pouco nervoso. O que a gente pode falar é para sempre acreditarem na ciência, acreditarem nos futuros profissionais da saúde. A gente está tentando. A gente se esforça. Sim. É isso. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Parabéns à universidade que está formando profissionais, né? Futuros profissionais maravilhosos que são vocês, além de caráter, que é visivelmente.
com uma consciência muito grande, né? Isso faz muito parte de professores, de uma equipe, né? de uma universidade. Então, parabéns. E meu agradecimento mais uma vez. Acabei falando no final, tá vendo? Eu ia deixar para vocês. Um beijo grande a todos. Voltem sempre. Doutora Bessa, obrigada. Saúde para todos. Tchau, gente. Tchau. Tchau.